Boa tarde, a gente vai seguir aí com as apresentações dos atletas que a gente vai contar no Campeonato Brasileiro da Série C. O Edson, um atleta já conhecido na cidade, foi campeão ano passado nessa competição que a gente vai disputar, uma oportunidade que a gente teve de trazer do Cuiabá, já está inserido no processo, trabalhando diariamente, adaptado, a gente conta muito com o atleta. E Nayan fez o Campeonato Paulista pelo Veloclube, um atleta que também tem um acesso da divisão pelo Atletique, fez uma boa competição, fez agora um grande Campeonato Paulista, estava no nosso radar, que bom que deu tudo certo. E o Carlos Eduardo, que fez um bom campeonato pelo Capivariano. É um meio-campista que vem aí se juntar juntos com os demais jogadores para a gente dar andamento e seguir nessa competição difícil que vai ser, estreia fora de casa, se Deus quiser, com resultado positivo. Tem alguma pergunta ou só para os meninos? Tem? Pode falar. A janela fecha dia 27. 27, isso. É claro, hoje a gente está aqui para falar desses 3 reforços, mas o Guarani está no mercado para aproveitar esse espaço de contratações. Como vocês estão avaliando? Ainda dá para trazer mais nomes? Enquanto a janela estiver aberta, entradas e saídas são naturais. Isso daí não é só o Guarani que vai fazer esse movimento. Todas as equipes vão fazer, seja da Série A, B, C ou D. Entendeu? Às vezes a gente fala, a gente fechou e aparece uma grande oportunidade. A gente vai se esforçar para tentar trazer. Ou tem uma grande oportunidade de saída também. O clube vai precisar se movimentar. Então a gente está aberto, sim, principalmente se for para reforçar o elenco. Ô Frontini, quais são as prioridades hoje em relação a posições no Guarani e quantos atletas você está imaginando mais ou menos que devem sair do atual elenco? Olha, deve ter entre 4 e 5 saídas, sabe? Principalmente alguns atletas retornaram de empréstimos também, né? Sobre entradas a gente não está traçando nenhum número não, entendeu? O que a gente puder reforçar e entender que vai ser importante, porque depois 3, 4 meses a janela vai abrir novamente em julho. Então a gente tem que estar bem seguro até lá. A gente vai fazer esses movimentos de saída até para a gente poder ter fôlego também, para continuar respirando, mas a gente tem que entender que é um longo período até a janela se abrir novamente e a gente não pode correr risco. Alguma novidade em relação ao Ralf? Chegaram a conversar já ou ainda segue definido sobre rotação? Está treinando normalmente, tem contrato, a gente está conversando. Na maneira certa, na hora certa a gente vai divulgar. Seja bem-vindo ao Guarani, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa negociação com o Guarani. O seu nome surgiu lá atrás, quando ainda estavam o Farney, o Matheus, a antiga comissão técnica, né? Eu até conversei com o Farney, ele disse, olha, o nome do Inayan não é um jogador que vai acertar com o Guarani. Aí mudou tudo, chegou o Frontini, chegou o novo treinador, o Hélio, e você acabou acertando. Como que foi essa negociação? E também que você falasse das suas principais características como lateral, se você é mais ofensivo, é mais defensivo. Cara, boa tarde, obrigado. Como você disse, e o Frontini falou aqui também, o meu nome já estava no radar há um tempo, né, desde que acabou o Campeonato Paulista. E assim, quando eu soube que tinha a oportunidade de vir para o Guarani, fiquei entusiasmado, né, fiquei muito feliz. Lógico, a gente vai trabalhando outras situações também, né, igual você disse, há momentos que esquentava mais, teve momentos que deu uma esfriada. Mas o mais importante é que o nome continuou no radar, teve a mudança aqui, o pessoal aprovou a vinda, né? E quando falou que tinha essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes, né? E graças a Deus que deu tudo certo, penso eu que no momento certo, com as pessoas certas, estou muito feliz de estar aqui. Sobre as características, tenho como um jogo intenso, tanto para frente quanto para trás, né? O pé na bola, defensivamente, buscar apoiar ofensivamente também, né? Então, assim, gosto do jogo apoiado, mas também na hora de fazer um jogo mais intenso para frente, gosto também. Então, essa basicamente é minhas características. Inayan, prazer, Gabriela Troian, do Globo Esporte. A gente apurou que você tinha recebido sondagens
de outros clubes que vão disputar a Série C. Qual que foi a opção, de fato, de fechar com o Guarani? Por que você teve essa escolha? E falando especificamente da Série C, você conhece muito bem essa competição, foi campeão em 2024 com o Atlético. O que essa experiência que você já tem, principalmente sendo campeão num time que busca esse objetivo de acesso, de título, o quanto isso é positivo para o elenco? Prazer, boa tarde. Assim, quando chega uma proposta do Guarani, independente da divisão, é um negócio que me deixa muito feliz, porque eu sou do estado de São Paulo, sei a grandeza do Guarani e posso dizer que era um sonho, sim, vestir uma camisa desse tamanho. Né? Então, como eu disse na pergunta anterior, foi um negócio que me deixou muito feliz porque era uma coisa que eu almejava na carreira. Né? Como eu disse, sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, e a gente cresce vendo a história do Guarani, ouvindo a história do Guarani. Né? Então, assim, quando chegou a situação, mesmo com outras situações, eu sempre deixei bem claro para quem trabalhava comigo que eu queria jogar no Guarani. Né? Se não desse certo, beleza, mas que íamos fazer tudo que fosse possível para estar aqui no Guarani. E assim, estar aqui hoje me deixa muito, muito feliz, né? Muito honrado. Só que eu também quero transferir isso para dentro do campo. Né? Sobre experiência, o vestiário está cheio, né? O que mais tem aí é jogadores experientes. E eu espero, com a experiência de já ter um acesso na Série C, poder contribuir, né, para buscar o objetivo principal do clube esse ano, que é o acesso também. Daí, tudo bem? Júlio Nascimento, do GE. Globo. Você chega para uma posição que, com exceção do Diogo Matheus, nos últimos anos teve uma rotatividade muito grande. Tanto que agora no Campeonato Paulista quem jogou foi um zagueiro. Né? Então se tem uma expectativa muito grande de que o Guarani finalmente tenha um lateral para ter não só para a Série C, mas também a longo prazo. Você vê essa responsabilidade como um desafio positivo ou você não quer que essa responsabilidade também só recaia sobre as suas costas? Cara, qualquer posição que veste a camisa do Guarani é uma baita responsabilidade, né? E assim, chegar hoje no Guarani com essa possibilidade de estar jogando, de estar atuando, me deixa muito feliz. É uma oportunidade única, né? Então eu prefiro pegar essa responsabilidade e trazer para o lado positivo, né? E ver como a baita oportunidade que eu estou tendo de vestir a camisa do Guarani e jogar no Guarani. Tudo bem, né? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Você, ano passado, além da passagem no Volta Redonda, você também chegou a jogar um pouquinho no Botafogo da Paraíba, né? E o Botafogo da Paraíba, ele foi colocado há alguns anos como candidato, alto investimento, e não tem conquistado acesso para a Série B. Você chega no Guarani, que é o favorito pelo time que tem, pela história que tem, mas sabe que para subir precisa tudo isso ser comprovado dentro de campo. Como é que você viveu essa experiência no Botafogo a respeito de pressão de acesso, que você viu que não pode ser cometido, que aqui no Guarani tem que ser diferente, para quem sabe o resultado final ter sido acesso e o Botafogo, no caso da Paraíba, ficando pelo caminho? O que você pegou de experiência em relação a esse sentido lá? Assim, quando eu cheguei no Botafogo, o Botafogo estava brigando na parte de baixo da tabela e os objetivos já eram diferentes. Lógico, se viesse a classificação, consequentemente, depois brigar pelo acesso, mas o objetivo principal não era, né, o acesso no momento que o clube estava enfrentando. Então, assim, conseguimos livrar, né, do rebaixamento e o objetivo principal foi concluído. Né? Só que, igual eu disse, o Guarani, independente do campeonato que ele disputar, o Guarani sempre ele vai brigar para estar lá em cima, porque tem camisa para isso, tem história para isso e tem um elenco para isso. Então, como eu já respondi, eu pego a experiência de já ter jogado uma Série C, de já ter subido numa Série C, né? E espero agregar com a rapaziada que também é experiente para juntos buscar o objetivo principal do clube e ter o acesso no final do ano. Oi, Nayan, como que você está vendo esses primeiros treinamentos sob o comando do Hélio? A gente sabe que vai ter muita pressão em cima do grupo, principalmente pelo acesso. Como que você está se sentindo nesses primeiros treinos? E também como que você vai buscar a titularidade no Guarani, sendo que tem outros 2 jogadores também na sua posição? Cara, a pressão é mais do que normal, né? Porque a torcida do Guarani está acostumada com o Guarani no mais alto nível. Então, assim, não é a divisão do Guarani. Então, a pressão ela vai ser normal, só que a gente
não quer trazer essa pressão de fora para dentro do clube, né? Vamos focar e trabalhar igual está sendo feito diariamente, com muita intensidade, com muita disposição de todos, né? Para buscar os objetivos do clube. Lógico, sabemos de toda a pressão que tem, mas vamos nós ali dentro, fechados, para buscar isso daí. Sede de Jales e começou no América de Rio Preto, né? Se não me engano, desde o Sub-11. E aí depois você vai para o Santos. Eu queria conhecer um pouquinho melhor dessa tua trajetória, porque assim, e com quem você trabalhou no Santos, porque fazer a base num time que tem um DNA de formador, que é o Santos, acho que para qualquer atleta é algo muito proveitoso. Como é que foi esse período? Sair lá de Jales, quase São José do Rio Preto, para ir para a Baixada Santista, para depois começar a deslanchar aí no futebol? Cara, para todo mundo que conhece o estado, sabe que Jales está lá no fundo do estádio, longe, né? Mas, assim, desde novo a gente sonha e desde novo a gente trabalha para isso, né? É até legal falar porque 11 anos, pô, mas você trabalha para isso? Com 11 anos você já trabalha, porque você estava jogando um paulista e a gente já almeja chegar em um lugar grande, virar um jogador profissional, né? Tive a oportunidade, com meus 13, de ir para Santos, né? E sou muito grato ao Santos, porque minha base toda praticamente foi feita no Santos, né? É um orgulho para mim poder falar que eu fui formado como um menino da vila, né? De ter o DNA que tem, né? Só que em determinado momento a gente também tem que buscar o nosso espaço, e assim foi feito. Saí de lá no Sub-20 e aí vim buscando meu espaço para chegar no lugar que eu estou hoje, um lugar com um time de expressão, um time grande, um time de camisa forte, para assim também buscar voos ainda maiores, por que não? A gente sonha em sempre querer mais e mais, né? Mas fico muito feliz com a minha trajetória, ter saído do interior de São Paulo, lá de Jales, e hoje estar defendendo as cores do Guarani. Edson, boa tarde, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, porque você fez toda a base na Ponte Preta, chegou no Sub-15, foi considerado uma das principais joias aí de revelações como zagueiro da Ponte Preta, foi muito elogiado na Ponte Preta, e depois você sai, teve poucas oportunidades nos últimos anos, e vai para o Cuiabá. Eu queria que você falasse também como que foi a sua passagem no Cuiabá, mas principalmente, como que você vê esse seu momento para tentar vingar no futebol profissional e vestindo a camisa justamente do principal rival que te revelou? Boa tarde. Cara, em questão a isso, eu sou muito tranquilo. Eu sei o tamanho da rivalidade que tem, tudo, mas... eu estava lá no rival, tudo, fiz a base, tudo lá. E agora poder vestir a camisa do Guarani para poder retornar para o futebol mesmo, para estar bem mesmo. Eu tô muito feliz aqui, de verdade. Essa trajetória para o Cuiabá lá também serviu de muito aprendizado para mim. Foi um período curto, mas serviu de muito aprendizado. Sou muito grato ao Cuiabá também. E depois do estadual de lá, teve a proposta do Guarani. Meus familiares, minha família são todos daqui, Eu fiquei muito feliz, de uma camisa desse tamanho, me notar, ainda, como a gente fala. Cara, eu estou muito feliz. Eu quero poder ajudar o Guarani da melhor forma possível, poder trabalhar todos os dias para a gente conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Edson, tudo bem? Prazer, Gabriela Troian. Queria que você falasse um pouco sobre o que esperar do Edson como zagueiro. Hoje, é claro, a função é defender, mas você também gosta de estar na área, cabecear, enfim, como que você se vê nessa posição? E questão de briga por posição, como que tem sido esses primeiros treinamentos, questão de buscar ali sua posição, já que você pretende, como você mesmo disse, buscar minutagem, aumentar Sim. esses minutos aí no seu currículo. Boa tarde. Boa tarde. Sim, acredito que o que podem esperar
de mim é um cara que vai trabalhar muito, que vai estar muito concentrado em poder ajudar o Guarani da melhor maneira possível. Sei que não vai ser fácil, tem muito jogador experiente nessa posição, mas eu creio que eu posso ajudar, posso estar, como já é uma competição que eu já participei, né, fui campeão, tudo. Eu sei o quanto difícil e como eu falei, tem jogadores muito experientes, mas como eu sou um cara novo ainda, eu consigo, né, eles vão conseguir me ajudar muito, tenho certeza disso, mas vou buscar meu espaço, lutar no dia a dia para poder ajudar da melhor maneira possível. Edson, tudo bem? Júlio Nascimento. Edson, eu lembro de uma entrevista que eu fiz, sempre que falam do teu nome, eu lembro dessa entrevista que eu fiz com o Eberlin. Sim. Ele disse o seguinte: o Edson, nos últimos anos, é o melhor zagueiro revelado em Campinas, mas foi prejudicado por 2 fatores. Imprensa, na avaliação dele, quando você teve oportunidades, a gente pegou pesado com algumas atuações que você teve. E o segundo fator, segundo ele, porque você teve que jogar algumas situações fora de posição. Acho que, inclusive, um derby, você joga de lateral. Pode me corrigir se eu estiver errado. Por que você acha que você não conseguiu essa sequência, se você entende que, de fato, faltou uma regularidade maior e se você vê agora uma oportunidade, de repente, de mostrar o potencial, o teto do zagueiro Edson? Sim. Boa tarde. Sim, eu acredito que, cara, quando a gente sobe da base, eu acho que é normal ter essa oscilação, né? Acredito que eu tive também alguns problemas físicos, tive que jogar alguns jogos, né? Machucado, tudo. E joguei fora da minha posição, igual você falou. Mas eu chego aqui com outra cabeça, mais maduro, né? Para poder mostrar meu futebol, né? Conseguir, igual eu falei, conseguir meu espaço no dia a dia, trabalhando, né? Como professor. E para poder honrar essa camisa aqui, que é tão pesada, né? Tudo bom? Antônio Lupe, da Rádio CBN. Cara, eu acho que a gente nunca teve essa conversa, essa entrevista, quando você estava na Ponte Preta. Não sei porquê, se você não gosta muito de dar entrevista, enfim. Mas eu queria voltar na temporada passada, porque você pegou esse gancho, essa experiência de ter sido campeão pela Ponte Preta na Série C. E não foi um título fácil, porque todo mundo sabe os problemas que a Ponte enfrenta e ainda enfrenta. Atualmente, acho que você ainda tem reflexo disso. O que a situação dentro do vestiário da Ponte no ano passado te fez crescer profissionalmente? Pressão, você olhando ali muita gente experiente, uma situação completamente desconfortável, que é a questão financeira. O que te fez crescer como jogador dentro do vestiário? Tudo que você passou ano passado pela Ponte Preta, conquistando o título, mas também nas questões extracampo. Boa tarde. Cara, essas dificuldades no futebol sempre vai ter, né? Então, chegou um certo momento que a gente se fechou lá e a gente conversamos e falamos, se a gente vamos estar aqui, né? Vamos enfrentar tudo isso para o bem maior, né? Que era o acesso, né? E buscar o título, né? E acredito que é mais isso, e acredito que essa situação faz a gente sair mais maduro, né? Tá mais preparado, né? Saber que vai ter as dificuldades, vão vir, mas que se a gente trabalhar, se a gente se fechar, se a gente se unir mesmo como grupo, a gente consegue passar por cima de qualquer coisa. Ô Edson, como que você vê essa pressão que você vai enfrentar novamente, né? Pressão de torcida, pressão da imprensa também para apresentar agora o seu futebol, aquele futebol que você apresentou na base e tentar vingar no profissional, e como que você vê essa questão também dos familiares, amigos, que você falou de Campinas, tem muita gente que torce pelo Guarani e também está feliz com o seu acerto com o Guarani? Sim, eu tenho muitos amigos aqui que torcem para o Guarani, e quando eu comentei, né, que eu estava vindo para cá, ficaram super felizes, né? Minha família ficou super feliz também. Estou com meu filho, né, recém-nascido também, então tá perto da minha família, né? Ele se está aqui todos juntos, né? Então vai ser importante, é importante, e eu quero poder trabalhar, quero poder estar preparado para mim, quando eu tiver minha oportunidade, né, agarrar ela e dar sequência, né, ter mais minutagens, né, poder jogar bastante jogos e poder, claro, conquistar o acesso, que é o objetivo.
Edson, queria que você falasse um pouquinho mais do seu filho recém-nascido, né? Como é para você estar aqui com essa rede de apoio. E também a questão de poder marcar a história dos 2 times de Campinas. Bom, conseguiu o acesso do outro lado, agora está podendo ter a chance de repetir esse mesmo feito. Como que você avalia isso, assim, essas situações que o destino colocou na tua carreira? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo, né? Meu filho agora tem 3 meses, fez, né? É o amor da minha vida, né? Tudo. Tô muito feliz, num momento muito bom, com a cabeça muito boa, que acredito que isso é muito importante. E poder fazer essa história, né? Nos dois clubes, né? Ter esse acesso com os dois. Acredito que já tive lá, né? Então foi muito bom, mas poder ter esse acesso agora com o Guarani vai ser muito mais especial, né? Essa camisa gigante no futebol brasileiro, né? Então poder estar aqui, eu estou muito feliz, muito mesmo, e poder ter esse acesso, né? Esse objetivo que a gente vai trabalhar todos os dias muito duro para conseguir, porque vai ser muito difícil, né? O campeonato da Série C não é fácil, então poder ter esse acesso vai ser muito, vou ficar muito feliz e meus familiares também vão ficar. Carlos Eduardo, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas principais características, a posição ou as posições que você prefere jogar, se é mais um meia atacante, se é pelos lados, se joga como segundo volante também, e que você falasse um pouco da sua relação com o Hélio Cizenando. Boa tarde, obrigado. Minhas características, eu gosto muito de estar no ataque, estar defendendo, bola parada também, costumo fazer bastante. E sobre a minha relação com o Hélio, a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? Então, ele me passa confiança, e se um líder te passa confiança, então, consequentemente, você vai ter bons resultados dentro do campo. Você joga mais pelo meio? Pelo meio. Carlos, tudo bem? Prazer, Gabriela Troian. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Hélio. Acho que, é claro, a apresentação é sua, mas é inevitável não perguntar muito da sua relação com ele. É o cara que te revelou e logo que ele acerta para cá, ele já busca o teu nome. Então, é um cara de confiança do Hélio Cizenando. Como que é essa troca e como tem sido para você ser, de certa forma, o porta-voz dos outros jogadores, porque você é um dos caras que mais conhecem o estilo dele, né? Tanto tempo trabalhando junto e essa questão de ter sido revelado por ele. Boa tarde, né? Prazer. O Hélio é um cara, fenomenal, né? Seja no dia a dia, seja no treinamento, é um cara que te ajuda, mesmo quando você estando certo, ele vai lá e, assim. Então, isso vai te ajudando e no dia a dia, a cada ajuda dessa, você vai melhorando. Então, ter um cara desse do seu lado é algo que você tem que abraçar, né? Fala, Carlos, tudo bem? Júlio Nascimento, do GE. Globo. Queria que você falasse um pouco sobre essa concorrência, né? Você chega para uma posição que realmente foi uma dificuldade do Guarani durante o Campeonato Paulista, porque perde o Igor Pereira, tem o Natan Melo, acaba se machucando também, depois até o Matheus Costa teve que mexer, pensar na posição, e era um desejo da comissão técnica ter novas opções. Então você chega num setor em que praticamente está tudo em aberto ali. Como é que funciona isso para você? Eu queria perguntar também sobre esse contato com o Ralf, né? Sei que você é um jogador ali, joga um pouquinho mais na frente, mas imagino que o Ralf seja uma referência para você, por conta da carreira que ele construiu. Como é que tem sido esse dia a dia com ele também? Sim, com certeza, né? Um prazer também, boa tarde. Sobre a concorrência, eu vou continuar treinando, né? Trabalhando, fazendo o meu melhor. E o treinamento mostra quem pode estar na posição, né? Então, como você falou, está em aberto. Então, é continuar trabalhando e ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Sobre o Ralf, todo mundo conhece, né? Cara que ganhou muito aí na carreira. Então, é pegar como espelho e seguir em diante. Carlos, tudo bem? Antônio Lupo, da Rádio CBN. Além do Capivariano, que foi o time que você mais atuou, né, desde a base, inclusive tendo essa experiência aí de Campeonato Paulista, e que foi uma campanha muito legal, né, mesmo sendo eliminado pelo Palmeiras, vocês fizeram história pelo time de Capivari, mas você também acaba rodando em outras equipes, né, e adquirindo experiências.
Ano passado, não sei se você trabalhou com o Frontino no Paysandu, mas o Frontino já explicou, e acho que a sua chegada lá também foi meio que para apagar um incêndio, mas que não conseguiram, que foi do não rebaixamento, mas no caso o Paysandu foi rebaixado. O que você traz de experiência desses clubes, Atlético, competições diferentes que você jogou pelo Capivariano, que você tenta agregar aqui no Guarani? Boa tarde, né? Prazer. Você vai saindo, vai conhecendo outros clubes, outras, como eu posso falar, outras características, né, que tem time no Nordeste, aqui no Sudeste também. Aí você vai... Esses campeonatos vai te ajudando muito, né? Tanto como jogador, como tratamento como pessoa também. Então, vem aqui para o clube, adquirindo um pouco dessa experiência para ajudar e fazer o que eu faço de melhor, né? Que é jogar. Ô Carlos, pelo que você conhece do Hélio e pelos treinamentos que você já vem realizando durante esses dias, você foi o último a chegar, né? Mas você imagina que o Guarani vai ser um time mais ofensivo, de propor jogo, coisa que a torcida e a imprensa vinham cobrando e o Guarani não fez nesses últimos campeonatos. E uma outra situação, você falou da bola parada, né? Faz tempo que o Guarani não tem um jogador especialista de qualidade na bola parada. Como que você vê essa situação? Você costuma treinar mais, além do treinamento, depois do treino, as bolas paradas? O treinamento do Hélio é sempre intenso, né? Pé na bola, gosta de jogo para frente. Então, isso tenho certeza que durante o campeonato vai ajudar muito. E sobre a bola parada, eu costumo fazer durante a semana, às vezes sozinho, às vezes com a ajuda de alguém. Então, pode ser um fator que decide alguns jogos, né?